Era Vitoriana. O que foi? Por que esse nome? E outras curiosidades. O século XIX ocidental não foi somente marcado pelo crescimento econômico capitalista e o triunfo da Revolução Industrial. Pois além desses acontecimentos, os anos de 1800 também foram marcados pelo predomínio inglês, que era potência mundial e manteve esse poder até o início do século XX. Economia, progresso social e estabilidade política ajudaram muito para que os ingleses tivessem um império na África, na Ásia e na Oceania. A Era Vitoriana obteve esse nome não somente pelo apogeu britânico, mas devido à Rainha Vitória, que ocupou o trono inglês por um longo período. A rainha adotou uma política assumidamente burguesa e que impulsionava o capitalismo industrial. Em 1815, a Inglaterra não sofria ameaças internacionais por um bom tempo. Esse período foi chamado de Pax Britânica. O capitalismo industrial conseguiu maior representatividade e poder com a Lei Grande Reforma de 1832. O triunfo do poder da burguesia à frente dos proprietários da terra. Com isso, as restrições econômicas foram eliminadas e favoreceu a expansão do livre comércio. Após o negócio, a Inglaterra tornou-se potência econômica, comprando alimentos e exportando produtos industrializados para todos os continentes. As indústrias siderúrgicas e têxteis ingleses reinavam soberanas na produção de bens industriais. Lembrar que na Revolução Industrial os operários eram explorados e sofriam de condições horríveis de trabalho. A concentração urbana e outros baixos salários obrigavam os trabalhadores ingleses a viver precariamente no limite para sobreviver. Mas havia também nesse período diversas organizações que lutavam por seus direitos, exigindo melhorias. Os trades unions, os sindicatos, conseguiram estabelecer uma legislação trabalhista, com os seus devidos direitos como um espaço na política. Em 1838, trabalhadores ingleses mobilizaram-se para defender a Carta do Povo. O que era essa carta, né? Era um documento que exigia direito de votar, que ele fosse secreto. O fim do direito de somente proprietários de terra se candidatarem à remuneração dos eleitos e eleições anuais para o parlamento. O movimento ficou conhecido como cartismo. E os direitos foram ilimitados? Apesar de petição contar com cerca de 1 milhão de assinaturas, o parlamento não realizou as mudanças. Em 1842, os cartistas mobilizaram-se novamente e reuniram um triplo de assinaturas. Novamente, sem sucesso. Anos do primeiro movimento que mudanças começaram a ser aprovadas. Em 1867, o direito universal de votar foi adotado na Inglaterra. A vitoriana ficou marcada pela bela época. Podemos resumi-la em poucas palavras: excessos e luxos. A moda e artigos de luxo eram necessários para as classes abastadas. Se pensarmos, essa era ficou marcada pelos opostos: riqueza e miséria, desenvolvimento e desigualdade, glamour e decadência, convivendo lado a lado. A Inglaterra passava por um grande entusiasmo com a ciência e as novidades tecnológicas trazidas pelo desenvolvimento industrial. Vários nomes renomeados na literatura, como Charles Dickens e George Eliot, que criticavam a condição de vida dos trabalhadores. As adaptações para os palcos de Frankenstein, que tratavam metaforicamente das mudanças trazidas pela Revolução Industrial. De certo modo, o puritanismo estava em alta. Prazeres carnais foram condenados. De certo modo, o puritanismo estava em alta. Prazeres carnais foram condenados. Prostituição e homossexualidade foram extremamente combatidos no final da década de 1860. O sexo se tornou fruto de desprezo nutrido pelo vício e era um dos maiores tabus vitorianos. Em contrapartida, o lar e a idealização da mulher como mãe e dona de casa faziam parte do imaginário. A pobreza era desprezada e para eles era associada ao vício ou preguiça. E o trabalho, a moralidade, a fé, a adoração ao saber e ao conhecimento e, obviamente, a tecnologia eram valorizados. Ilha dominada pelo inglês desde a Idade Moderna. O país lutou muito contra o jugo britânico, que explorava seus pequenos proprietários de terra com altos pagamentos de tributos. É hora de um basta. E a situação agravou-se com a grande fome, durando um ano. Período em que uma doença conhecida como Phytophthora infestas. A doença contaminou a produção de batatas,
que era o região, causando a morte de 3 milhões de habitantes. Foi fortalecendo-se na população irlandesa e a ideia de lutar pela emancipação, então, na década de 1860 que começou. Começaram contra o domínio inglês. O país foi marcado por diversas agitações políticas que penduraram até o século XX. Apesar de 1867, o direito de votar para os homens foi adotado. Somente 61 anos depois, as mulheres tiveram esse direito. Você já deve ter ouvido falar de Jack, o Estripador, pois ele apareceu na era vitoriana, em 1889, um serial killer não identificado que, após uma série de assassinatos de prostitutas em Londres, causando pânico e discussão sobre a situação de vida das cidades inglesas. A Inglaterra era realmente poderosa. Além de toda essa história do início do século XX, seu império reunia cerca de 35 milhões de quilômetros quadrados de extensão por todos os continentes e 400 milhões de habitantes. Vimos o poder da Inglaterra e como a era vitoriana foi marcada por dois lados, os abastados e os trabalhadores. Ficamos por aqui. Agradecemos sua audiência. Até a próxima. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia.